Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 14 de junho. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Cláudio. E começamos a edição desta sexta-feira com o boletim do editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves, sobre a greve na região. Bom dia, Xandu. Bom dia, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. A greve geral começou com força no Vale do Paraíba na manhã desta sexta-feira. O primeiro serviço a ser afetado foi o transporte público, que segue paralisado em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Há relatos de usuários que não tem nenhum ônibus circulando pelas cidades, as rodoviárias estão como fantasmas e as prefeituras correm aí para tentar garantir pelo menos 30% da frota funcionando. A falta de ônibus provoca um efeito em cascata, né? Pessoas não chegam ao trabalho, comércio começa a ter problemas, começa a funcionar afetado aí pela falta de funcionários. As fábricas também amanheceram com manifestações e faltas de trabalhadores, e a greve segue aí pela manhã nas principais cidades do Vale com protestos em várias partes da região. Em São José, Taubaté, Jacareí e Pinda há manifestações programadas aí pela manhã. Em São José vai ser na Praça Afonso Pena, em Taubaté na região central. Os manifestantes prometem falações, vão tentar articular aí um apoio da população à paralisação que acontece em todo o território nacional. A Polícia Militar acompanha todos os pontos de manifestação e informa que ainda não houve nenhuma quebra da ordem pública, embora 2 ônibus tenham sido queimados, um em São José dos Campos, o outro em Jacareí. As chamas foram contidas e não houve feridos. Também há relatos de protestos de trabalhadores em Pindamonhangaba, de várias empresas em Jacareí, São José e Taubaté, que são as cidades que até agora confirmaram os principais pontos da manifestação. É isso, o Vale segue acompanhando, o jornal Abre Aspas também, essa greve geral no Vale do Paraíba. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu, e vamos aos destaques de nossa edição. Greve geral na região atinge principalmente transporte e indústrias. Ônibus foram incendiados em São José e Jacareí. Cada empresa de ônibus em São José está liberando 40 carros. Muitas fábricas da região, como a GM, deixaram de produzir no início da manhã. Pneus foram queimados na entrada da Ericsson e da Heineken. E também sai o relatório da Previdência. Veja o que mudou. Bolsonaro demite o general Santos Cruz. É a terceira baixa no ministério. STF determina a criminalização da homofobia. Cai balão. E os consumidores ficam sem energia. Um balanço da EDP. E hoje é dia de agenda do final de semana. E no bloco especial de esportes, vamos conversar com Duda Padilha, técnico do São José Rugby, que foi para a final do Campeonato Paulista. Essa e muito mais informações logo após o comercial. Fique com a gente. Sindicalistas e movimentos sociais iniciaram nesta sexta-feira a greve geral com a paralisação de fábricas e do transporte público na região para a manifestação contra a reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro. Outros alvos do protesto são os cortes na educação e a alta taxa de desemprego no país. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, empresas como Ford, Volkswagen, GM,
Revap, Ericsson e fábricas dos distritos industriais de Taubaté começaram o dia sem trabalhadores. Foram registrados 2 pontos em que manifestantes atearam fogo, no acesso a Ericsson em São José e no acesso a Heineken em Jacareí, ambos controlados. A Polícia Militar e as polícias rodoviárias estadual e federal afirmam que estão de prontidão na região para evitar bloqueios e tumultos em estradas e na porta das fábricas. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, Véler Gonçalves, afirmou que a greve representa a classe trabalhadora entrando em cena contra a reforma da Previdência. E no início da manhã, os sindicalistas se reuniram nas garagens das empresas para impedir a operação dos ônibus. Nas primeiras horas do dia, as frotas de São José, Taubaté e Jacareí estavam 100% paralisadas. A Prefeitura de São José informou que, por volta das 8 da manhã, a circulação de ônibus foi parcialmente normalizada e a frota opera com 30% dos veículos no município. Ainda em São José, um veículo que operava serviço fretado foi incendiado no Jardim Santa Inês. As chamas foram controladas e ninguém se feriu. Em Jacareí, alguns ônibus começaram a circular por volta das 8 horas, também com cerca de 30% da frota do transporte urbano. Um micro-ônibus da empresa JTU também foi incendiado. Você acompanha o vídeo. O veículo estava em frente à casa do motorista no bairro Nova Jacareí. Você confere aí algumas imagens. Incêndio também controlado já. E em Taubaté, os trabalhadores também impediram a operação da ABC Transportes, que administra os ônibus no município. A informação de momento é que apenas o transporte complementar de Taubaté circula normalmente. O transporte intermunicipal opera parcialmente. Motoristas da Pássaro Marrom também aderiram à greve, mas cumprem determinação judicial de manter 30% da frota em operação. As empresas de transporte público do Vale do Paraíba haviam informado que conseguiram liminares na Justiça para impedir a paralisação total dos ônibus. As prefeituras de São José e Taubaté informaram que os sindicalistas descumpriram a ordem judicial. Na decisão, a juíza determinou que, em caso de descumprimento, o sindicato teria que pagar uma multa diária de R$10 mil. Nas capitais, os trabalhadores também aderiram à greve. Por volta das 8h30 da manhã, já haviam sido registrados atos em 15 estados e também no Distrito Federal. Em São Paulo, manifestantes bloquearam vias importantes da cidade. O transporte público opera de forma parcial. No Rio de Janeiro, houve paralisação no transporte público, mas ao menos 4 pontos da cidade registraram protestos e algumas das principais vias foram bloqueadas. A Polícia Militar chegou a usar bomba de efeito moral para dispersar os manifestantes. No Distrito Federal, a greve impactou o funcionamento dos ônibus e BRT. Escolas públicas e a Universidade de Brasília ficaram sem aula. A Força Nacional reforçou a segurança no estado. E a greve geral que está acontecendo hoje é para protestar contra a reforma da Previdência. E falando nela, a Previdência teve o seu relatório apresentado ontem na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O parecer prevê economia de 1,13 trilhão de reais em 10 anos e começará a ser debatido na próxima terça-feira, dia 18. A data de votação
na comissão ainda não está definida. O relator da proposta, deputado Samuel Moreira, do PSDB paulista, fez diversas mudanças em relação à proposta original enviada pela equipe econômica no final de fevereiro. As alterações reduziriam a economia para 913,4 bilhões até 2029. No entanto, o deputado propôs a transferência de 40% de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para a Previdência Social, além de aumentar tributos sobre os bancos, o que reforçaria as receitas em 217 bilhões, resultando na economia final de 1,13 trilhão. Além da economia, o relatório também apresentou mudanças no texto original do governo. São elas: a mudança de idade mínima para o trabalhador urbano. O governo queria 62 anos para mulheres e 65 para homens, com, no mínimo, 20 anos de contribuição. O relator alterou a idade mínima para 15 as mulheres e manteve o resto. Na aposentadoria rural, o governo propôs idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, com 20 anos de tempo de contribuição para ambos os sexos. No relatório, a aposentadoria ficou em 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. Apenas o tempo mínimo de contribuição para homens sobe para 20 anos, com a manutenção de 15 anos para mulheres. Zé Guilherme, uma manhã realmente de sexta-feira bem quente, aí com muita coisa para a gente pensar no final de semana. Mas quente a sexta-feira, não, Zé? Pois é, o que acontece é que o governo não desistiu de alguns pontos, né? Apesar do relatório ter sido apresentado, o presidente Bolsonaro disse que o governo não desistiu, por exemplo, do sistema de capitalização, né? E que isso, de alguma maneira, enfraquece o projeto original do governo. Mesmo assim, o relator está mostrando que a economia é grande e atinge o que o governo pretendia, né? E em relação à greve, né, a gente vai atualizando aí aos poucos para ver o que está acontecendo. Quer dizer, a greve, na verdade, de manhã há todo um trabalho dos sindicatos de tentar paralisar a produção e a movimentação das pessoas, né? Mas você vê que em São Paulo, por exemplo, ônibus e trens estão funcionando normalmente e apenas o metrô que está com a sua capacidade reduzida. Aqui em São José, as entidades aí ligadas às empresas de ônibus afirmam que estão cumprindo a determinação de colocar 30% da frota nas ruas. Mas sempre causam, as pessoas ficam desinformadas, né? Então muita gente nem vai trabalhar porque não quer se envolver em confusão, enfim, causa realmente um certo tumulto problema, né? Aí, né? Nas escolas, mas ao longo do dia a gente vai ver qual foi o peso dessa manifestação em relação à convocação, né? Porque a convocação da greve geral era uma coisa que se falava numa grande greve geral. Isso a gente vai ter depois ver no balanço no final do dia, né? Não tem dúvida. E ainda durante essa edição, nós estamos, a nossa redação aqui acompanha de perto e qualquer nova notícia, claro, a gente traz para você ainda no decorrer desta edição. E mais uma baixa no governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro demitiu ontem o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz. A decisão foi comunicada a Santos Cruz pelo próprio presidente durante uma reunião. O ex-ministro vinha sofrendo um processo de desgaste e era alvo de críticas do escritor Olavo de Carvalho e do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Este
o primeiro-ministro militar a ser desligado do governo e é a terceira baixa na esplanada dos ministérios desde que o presidente assumiu o Palácio do Planalto. Em nota, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, confirmou a saída de Santos Cruz, dizendo que a demissão não afeta a amizade, a admiração e o respeito mútuo entre o ex-ministro e Bolsonaro. Pela manhã, antes da demissão, Santos Cruz participou de uma audiência na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle do Senado. Na fala, ele não deu indicações de que poderia sair do governo e, inclusive, disse que tinha encontros marcados com empresários. Depois, em uma carta, Santos Cruz agradeceu o tempo em que esteve no ministério e afirmou que saiu por decisão do presidente Jair Bolsonaro. Quem assume a Secretaria de Governo é o também general Luiz Eduardo Ramos, que até então era o comandante militar do Sudeste. Isso é uma vitória da ala ideológica do governo, né? Mostra que Olavo de Carvalho está quieto, mas ainda tem sua influência no governo. Exatamente. E mais que tudo, mostra o poder do filho do Bolsonaro, né? O Carlos Bolsonaro, vereador do Rio, que sempre andou às turras com o Santos Cruz. Então, nesse jogo de braço, venceu a ala mais ideológica. Dizem que o novo titular da pasta é um general também amigo do presidente. Mas não deixa de ser importante mostrar que é uma vitória da ala ideológica, né? Não tenha dúvida. Santos Cruz era uma pessoa mais racional, envolvido com questões mais administrativas, né? E você acha que agora o que assumiu o general Luiz Eduardo Ramos, você acha que tem um alinhamento menos ideológico e mais próximo ao presidente, de uma maneira... Não, eu não sei, eu não conheço nós general. Vamos ver o que ele vai aprontar. Mas dada a proximidade, como eles fizeram questão de enfatizar aqui... Se é a proximidade, é a questão ideológica. Exatamente. O governo Bolsonaro está funcionando na base de ideologia. Perfeito. Né? Pelo menos no que diz respeito às atitudes do presidente. Né? Tirando alguns ministros que correm por fora com projetos que são de natureza prática, o presidente tem se pautado pelas questões ideológicas para manter o seu eleitorado fervilhando. Né? Perfeito. E seguindo determinação judicial, o presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas à deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, em uma mensagem publicada no Twitter. Em 2014, o então deputado Bolsonaro afirmou que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque ele a considera muito feia e que ela não faz seu tipo. Abre aspas. Em razão de determinação judicial, venho pedir publicamente desculpas pelas minhas falas passadas dirigidas à deputada federal Maria do Rosário Nunes. Naquele episódio, no calor do momento, em embate ideológico entre parlamentares, especificamente no que se refere à política de direitos humanos, relembrei fato ocorrido em 2003, em que, após ser injustamente ofendido pela congressista em questão que me insultava, chamando-me de estuprador, retruquei que ela não merecia ser estuprada, diz o texto do presidente. Quer dizer, foi uma desculpa exigida pela justiça, mas que no final não foi desculpa, né? Não. Só iniciou ali como se fosse desculpa, mas não... É verdade, verdade. Está feito aí o pedido de desculpa. E o jornalista Clóvis Rossi, de 76 anos, morreu na madrugada de hoje em São Paulo.
Rossi exercia o cargo de repórter especial e era membro do conselho editorial do jornal Folha de São Paulo. Conforme matéria do G1, o jornalista tinha mais de 50 anos de carreira, foi editor-chefe no Estadão e correspondente em Buenos Aires e Madrid pela Folha. O jornalista tem textos publicados em todos os 5 continentes e trabalhou em coberturas de transição do autoritarismo para a democracia em Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, toda a América Central, Espanha, Portugal e África do Sul. Uma perda realmente, né, Zé Guilherme? Muito grande, e só para lembrar que ele é inspiração de muitos jornalistas, né, que hoje estão no comando de algumas redações, e ele era muito generoso, participava das coberturas como se fosse um foca, né? Ele tinha a garra de um jornalista iniciante, com toda a experiência adquirida nesses anos de coberturas internacionais. Desde Copa do Mundo à guerra, né? E as discussões importantes na questão da defesa da democracia. Eu acho também que é importante lembrar que ele era não só um gentleman, né? Mas ele sabia discordar com elegância, que é uma coisa bastante difícil hoje em dia, né? Mas ele vai deixar saudades, e a gente vê a importância dele hoje durante o dia na série de repercussões, né, de seus amigos e também de seus adversários. Não tem a menor dúvida o que significa um... Nesse momento, respeito, nesse né? momento, a gente é ruim que uma voz como a dele, ponderada e que defende a democracia, vai embora, né? Não tem a menor dúvida. Estamos precisando muito, né, Zé? Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E o Supremo finalmente decidiu criminalizar a homofobia como forma de racismo. A criminalização foi decidida após 6 sessões de julgamento e somente ontem o STF finalizou os votos. A Corte declarou como omissão do Congresso em aprovar a matéria e determinou que casos de agressões contra o público LGBT sejam enquadrados como crime de racismo até que uma norma específica seja aprovada pelo Congresso Nacional. Por 8 votos a 3, os ministros entenderam que o Congresso não pode deixar de tomar as medidas legislativas que foram determinadas pela Constituição para combater atos de discriminação. Pela tese definida no julgamento, a homofobia também poderá ser utilizada como qualificadora de motivo torpe, no caso de homicídios dolosos ocorridos contra homossexuais. Religiosos e fiéis não poderão ser punidos por racismo ao externarem suas convicções doutrinárias sobre orientação sexual, desde que suas manifestações não configurem discurso discriminatório. E hoje é sexta-feira, estamos, claro, todos querendo saber a respeito do tempo, e tempo é com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A sexta-feira está chegando finalmente, né? O final de semana batendo na porta, e as notícias do tempo, pelo menos, são muito boas aí para o pessoal, né? Nós vamos ter tanto a sexta, inclusive o final de semana, o início da semana que vem, novamente dias de tempo bastante estável, dias muito bonitos, de céu com poucas nuvens. As madrugadas vão continuar com temperaturas amenas, mas à tarde vai até fazer um calor. Hoje a máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 28 graus. Já na capital paulista, ficaremos com 26, 28 no litoral norte e 22 na Serra da Mantiqueira.
Nós não temos previsão de chuva, né, para os próximos dias, mas é importante, né, fazer o alerta quanto à umidade relativa do ar. É sempre bom lembrar, né, de beber bastante água, principalmente no período da tarde, e evitar fazer exercícios físicos a partir das 11 da manhã até as 4 da tarde, por conta justamente da umidade relativa. No mais, teremos dias aí bonitos, sem chuva, em toda a região. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Pois é, ontem eu falei que você havia esquecido da recomendação da hidratação em função da umidade relativa do ar ter caído tanto, mas hoje você não nos decepcionou e falou. Ou seja, todo mundo bebendo água porque o tempo está seco. Obrigado, Caio Souza. E nós vamos para os destaques regionais agora, mas antes eu quero aqui ressaltar que nós temos muitas pessoas aqui, uns apoiando, outros rejeitando a greve dos trabalhadores aqui na nossa transmissão ao vivo. Claro, em primeiro lugar, nós agradecemos a todos os internautas que estão participando e lembrando também que a redação hoje está um pouco aqui em polvorosa, dado que nós estamos acompanhando também todas as outras redações para trazer eventualmente qualquer notícia de maior relevância para você ao vivo. Então eu agradeço aí ao Celso Aparecido, ao Marcos Santos, a Bruna Branco, a Débora Costa, a Tiffany Bueno Padilha, também a Tiffany Calva, que já está chegando no terceiro bloco, ele está aqui na minha frente, esperando. Fica com a gente que a gente vai conversar com ele aí também, tá? A gente agradece a participação ao vivo de todos vocês e estamos atentos para trazer as últimas informações. E vamos aos destaques regionais, começando com as obras no trecho de Serra da Tamoio, boletim especial com a editora de redes sociais do Jornal O Vale, Júlia Carvalho. Bom dia, Júlia. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo jornal Abre Aspas. E após o término do contrato da obra do contorno e da paralisação dos trabalhos no trecho de serra da rodovia dos Tamoios, o secretário de Logística e Transporte, João Otaviano, garantiu que os trabalhos devem continuar e que as obras serão entregues dentro do cronograma. Paralisadas há 1 ano, as obras da nova Tamoios Contorno seguem sem previsão de retomada. Já as obras de duplicação do trecho de serra da rodovia foram paralisadas na última terça-feira por uma greve de funcionários. Júlia Carvalho, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Júlia. E a Unital, a Universidade de Taubaté, estima ter deixado de arrecadar 13 milhões de reais no primeiro semestre desse ano, com a queda no número de matrículas para os cursos de graduação. De acordo com a Unital, o número de matrículas para o segundo semestre desse ano será levado em conta na definição sobre o reajuste salarial para os servidores da autarquia, que está atrasado. A data base é em maio. Com base nos anos anteriores, a tendência também é de queda. Foram 9.310 matrículas em 2017 e 8.317 em 2018. E as mudanças nos horários da Câmara de Jacareí. Confira com a editora de cidades do Jornal O Vale, Thaís Leite. Olá, Thaís, bom dia. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham. Uma proposta que pode mudar o horário das sessões da Câmara pode elevar a mais de 30% os gastos do Legislativo de Jacareí. O projeto, que foi adiado nessa semana por 5 sessões, retoma para a pauta no mês de agosto. Ele foi apresentado pelo vereador Paulinho dos Condutores e sugere que as sessões, que atualmente acontecem nas quartas-feiras às 9 horas, sejam realizadas a partir das 16 horas. Em um levantamento feito pelo Departamento de Recursos Humanos da Câmara, foi constatado que a hora de cada sessão, que atualmente fica em R$ 544, realizada no horário de expediente normal, seria de R$ 714 caso realizada fora do período comum de trabalho. As sessões têm a duração de cerca de 6 horas na cidade. Ou mesmo com essa mudança dos custos, o autor da proposta defendeu que a mudança é benéfica para a cidade. Ele disse que é algo muito cobrado pela população e que deve ser colocado em prática. Esse projeto também contou com o acréscimo de 2 emendas que trazem propostas com horários diferentes.
A primeira, da vereadora Sônia Patas da Midade, sugere que o início da sessão aconteça às 18 horas. Já a segunda, feita pela vereadora Lucimar Ponciano, sugere que o início seja às 15 horas da tarde. Thaís Leite para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís Leite. E as tradicionais festas juninas chegam junto com um alerta para alguns cuidados em relação à rede elétrica, seja na utilização de enfeites, fogos de artifício ou dos balões, que, claro, aumentam a incidência no período e, lembre-se, são proibidos por lei. De acordo com a EDP, distribuidora de energia do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, de janeiro a maio deste ano, cerca de 500 famílias ficaram com o fornecimento de energia interrompido devido a ocorrências desse tipo na rede da EDP. A fogueira, outro símbolo representativo das festas juninas, não deve ser acesa próxima ou embaixo da rede elétrica. O calor das chamas pode danificar os fios, cabos e postes, causando o corte no fornecimento de energia. E é triste a gente ter que falar isso de coisas óbvias. Não faça fogueira embaixo de fio. Não faça fogueira perto do poste, principalmente. Não solte balões. Isso é crime previsto em lei, tá bom? Além de apelar ao bom senso, né? Para dizer o mínimo. E como é que está o programa de vizinhança solidária? Confira com Júlia Camargo. O programa, que é da Polícia Militar, completou 6 anos na última quinta-feira e atingiu a marca de mais de 26 mil participantes somente em São José dos Campos. A meta, de acordo com a Polícia Militar, é estender a atuação do programa em toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte até o ano de 2020. Júlia Carvalho para o Jornal Abre Aspas. Júlia, eu espero sinceramente que algum dia você me perdoe, porque na redação não me perdoaram. Retificando, Júlia Carvalho. Perdão, Júlia. E vamos a esse quadro que, claro, já é muito esperado toda sexta-feira, que é sempre especial para a gente. O Foto da Semana. Foto da Semana. Lucas Lacaz Ruiz. Esteve acompanhando uma chamada Expedição de Busca de Cogumelos Comestíveis Silvestres. Um evento realizado pelo Centro Ambiental Eduardo Bonetti, em São José dos Campos. É uma área nativa de 40 mil metros quadrados, né? Então, uma turma de interessados explorou essa região em busca dos cogumelos comestíveis. Isso orientado pela professora Elisa Espósito, né, que é uma pesquisadora da Unifesp, com doutorado na Unicamp, que conhece bem as espécies nativas, né? E teve boa participação, muita participação. O que acontece é que, bom, a gente hoje tem a febre do shimeji, do shiitake na culinária, né? Portobello, champignon, tal. Esses são os cogumelos que a gente conhece, né? Mas há várias outras espécies na Mata Atlântica também são comestíveis, né? E o evento também contou com a participação de uma chefe, né, a Ana Alice Corrêa, que mostrou aí as possibilidades gastronômica dos cogumelos. Né? Olha quanta gente participou. E bacana que daqui da nossa região, a nossa região é riquíssima mesmo. Então, né? Você vê que esse CAEB, esse centro ambiental, né, ele, além de promover esses eventos, ele também é um centro cultural e que fomenta as artes, com apresentações teatrais, com apresentações principalmente de música erudita. Perfeito, perfeito, muito legal. E eu sei que você gosta muito disso daí também, porque eu sei que você já ouviu falar que você é um ótimo cozinheiro. Eu faço as minhas estripulias. Estripulias, aquela humildade de todo grande chefe que sempre fala, eu faço uma coisa ou outra, não é? E, pois é, sexta-feira, esse dia que sextou, tem uma ótima previsão do tempo que o Caio Souza já nos deu aí, né? Um monte de coisa acontecendo, mas nós vamos
para o break. E ótimas notícias para Tiffany, que está aqui aguardando a entrevista. Nós vamos para o terceiro bloco, que está recheado de esporte. E claro, Tiffany, atenção Tiffany, Duda Padilha, o técnico do São José Rugby, conversa com a gente logo após as notícias do esporte. Fique com a gente que a gente já volta. Uma semana maravilhosa com tempo bom, céu estrelado, dia dos namorados. E claro, como é sexta-feira, tem agenda de final de semana com Gabi Barreto. Apoio Vale Sul Shopping. Com a temporada de festa junina aberta, o Vale do Paraíba recebe neste final de semana a 6ª edição do Festival Turístico e Gastronômico Junino em Pindamonhangaba. Neste sábado tem a apresentação da quadrilha junina da melhor idade, Bonecões do Vale e show da dupla Ricardo e João Fernando. No domingo é a vez do projeto de dança Reinvente, quadrilha Caronchu de Mil e show da dupla Thales e Wellington. Em São José dos Campos, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo realiza uma edição especial do projeto Palco das Artes. Na Casa de Cultura Eugênio da Silva, na Zona Leste, o evento ainda vai oferecer dança, comidas e bebidas típicas desse período junino. Não livra ninguém, todo mundo tem remela, quando acorda às 6 da matina. Também neste final de semana, os amantes da cerveja e do rock and roll poderão curtir o Hopping Head, em Campos do Jordão. A programação inclui bandas ao vivo, cervejarias regionais, food trucks e oficinas. A banda Capital Inicial apresenta seus sucessos hoje no Palácio Sunset, em São José dos Campos. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro. Sábado, também no Palácio Sunset, tem Turma do Pagode, Rodriguinho e DJ Natan com o funk 150 BPM. Namora, mas adoro proibido, eu que sou culpado, eu que sou bandido. A Praça Cônego Manzi, em São Francisco Xavier, será palco de atividades culturais como ateliês e peças teatrais neste sábado. A agenda deste final de semana fica por aqui e eu quero mandar um beijo especial para o meu sobrinho Leonardo, que completa 6 anos nesta sexta-feira. Um ótimo final de semana a todos e até semana que vem. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Apoio Vale Sul Shopping. Obrigado, Gabi Barreto, um monte de boas notícias, um monte de coisa para fazer e parabéns aí ao seu sobrinho que está fazendo aniversário nessa sexta-feira. E chegou a hora do esporte, Tiffany, aguarda aí que só vou ler umas matérias aqui, a gente já está com Duda aqui, viu? Aguarda a gente aí. Deixou escapar, as meninas da seleção brasileira ganhavam o jogo por 2-0, mas cochilaram e virada da Austrália. 3-2. As brasileiras voltam em ação na Copa do Mundo Feminina na terça-feira, quando enfrentam a Itália, no estádio de Du Hainaut, em Valenciennes, França. Mas hoje tem estreia. Pela Copa América, a seleção brasileira masculina recebe hoje a Bolívia, às 21h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A seleção nacional busca o 9º título da competição sul-americana. A última vez que ganhou foi em 2007. Claro, sempre boa sorte aí a nossa seleção. E temos um campeão na América do Norte que movimentou aí o Olimpo do basquete mundial. O Toronto Raptors venceu o Golden State Warriors por 114-110 e sagrou-se campeão da NBA pela primeira vez. Com o título, a cidade de Toronto volta a ser campeã nos esportes americanos. O último título da maior cidade do Canadá havia sido em 2017, quando o Toronto FC conquistou a Liga de Futebol da América do Norte. Isso daí movimentou muita gente, parou o Canadá, então parabéns ao Raptors aí, tá? E os destaques, claro, do esporte regional. Vale uma vaga para a final.
Pela semifinal da Copa Paulista, o Taubaté Futsal recebe hoje o Mogi das Cruzes, às 19 horas, no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté. O jogo terá entrada franca, mas o público presente também poderá contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os taubateanos buscam o 3º título seguido, já que ganhou o torneio estadual em 2017 e 2018. E vitória fora de casa sempre é bom, né? Hoje, às 8h15 da noite, o São José Futsal enfrenta o Jaraguá em Santa Catarina pela 9ª rodada da Liga Nacional. Os joseenses vêm de vitória na competição. Na última sexta-feira, olha só, a equipe venceu o Marechal Rondon em casa por 5-3. Duelo regional é sempre decisivo. Pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, São José e Mantiqueiras que enfrentam neste sábado às 15 horas em Guaratinguetá. Caso a Laranja Mecânica perca o jogo, estará eliminada da competição estadual. Clássico sempre vale. Já classificadas para a próxima fase do Campeonato Paulista, as meninas do São José enfrentam as taubateanas, que já estão eliminadas. O clássico entre as duas equipes ocorre neste domingo no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Boa sorte a todas aí. E neste final de semana tem também a final do Campeonato Paulista de Rugby. Eu vou pedir um minutinho, Tiffany, me aguarde só um minuto, que nós temos novas notícias aí a respeito da greve. Acabamos de receber da nossa redação. Atenção, a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro foi bloqueada por cerca de 30 minutos na manhã de hoje. Manifestantes que protestam contra a reforma da Previdência e melhoria da divisão de terra atearam fogo em pneus. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, a equipe já realizou a limpeza e a liberação do local. Tá bom? Nós vamos aqui atentos e podemos voltar a qualquer momento aí para trazer novas informações a você a respeito da greve geral desta sexta-feira. E chegou a hora. Finalmente está conosco aqui Duda Padilha, técnico do São José Rugby. Duda, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e uma marca absolutamente expressiva para esse esporte que veio para São José e tornou São José uma referência no rugby nacional e um pouco até já mundial também. E agora, na final do Campeonato Paulista. Muita expectativa, muito treinamento para essa fase épica aqui que entra o rugby de São José, não é mesmo? Bom dia, Glauco. Bom dia, José. Obrigado pelo espaço. Viemos aí falar dessa grande final que vai ser o clássico Pasteur e São José. Exatamente. Falar dessa final que vem representando muito por esse jogo que vai ser, pela uma história de um grupo que vem ali junto há 3, 4 anos na categoria principal, batendo sempre na tabela, mas vem juntos desde as categorias de base aí do nosso clube. E a expectativa está enorme, né? O pessoal está trabalhando duro, se desenvolveram, amadureceram o seu jogo e as expectativas são as melhores e muito trabalho duro que a gente vai ter aí que ter nesse sábado aí. E o seu adversário é um time forte? A gente tem um adversário, é o Pasteur, né? O Pasteur é um time clássico de rugby no estado de São Paulo e no nacional, fornece sempre bons atletas ali para a seleção brasileira e é um time com um pouco de característica parecida do nosso, um grupo de amigos, de 30 pessoas mais ou menos, que trabalham duro, que estão ali no projeto top 100 da seleção da CBRU, da Confederação Brasileira, então eles treinam bastante também. E é um time que tem umas características de muito lançamento e muita continuidade de jogo. Então é assim, para mim não foi surpresa o Pasteur chegar nessa final. Eles bateram a Poli no final de semana passado, que é a Politécnica de São Paulo, que é a campeã brasileira e a campeã paulista. Uau. Com alguns jogadores de seleção que estão lá. Então é um time muito forte e tem uma rivalidade imensa
entre São José e Pasteur, desde os menorzinhos até os maiores. Então é uma Já coisa enfrentaram meio... muitas vezes? Muitas vezes, e todas as categorias que passam, M16, M18, 20, masculino, feminino, é rivalidade em todos os jogos. As categorias no rugby são por idade, né? São por idade. Quer dizer, então explica pra gente quais são as categorias do rugby aí. Então, José, as categorias a gente tem masculina e feminina. Ela vem desde os pequenininhos, de 12 anos de idade, e passa de 2 em 2 anos. M14, M16, M18, M20 vira o adulto e assim vai seguindo. O masculino ele já destrincha um pouco porque não é um esporte tão difundido, mas é muito forte no Brasil. O rugby feminino é mais de 12 a 13 vezes campeão sul-americano, acabaram de conquistar a vaga para entrar no Mundial, que tem todas as etapas no mundo inteiro, então o feminino é mais forte, mais assim, reconhecido pelas suas conquistas. Mas a gente tem lá a categoria 16, categoria 19 e a categoria principal do São José, que acabou de conquistar o vice-campeonato aí paulista nesse ano aí. E eles nasceu como aqui em São José? Conta um pouquinho da história. Então, bom, eu sou, na verdade, eu fui atleta há muitos anos, eu joguei rugby por 17 anos na minha vida. Na verdade, eu sou nascido em Ilhabela, né? E o São José Rugby foi fazer um amistoso e acabou vendo eu jogar no time de Ilhabela e me trouxe há 10 anos atrás para jogar aqui. Joguei, conquistei números paulistas, brasileiros, estive ali no plantel da seleção por um período e também fui desenvolvido como treinador na cidade. E o rugby aqui ele começou lá no ITA, né? Ele começou lá no ITA através de um argentino que veio, que acabou implementando o rugby lá e ele acabou criando essa raiz lá e tinha um grupo de amigos que se desenvolveram e acabaram criando interesse. Chegou uma hora que a gente era maior número de atletas fora do ITA do que lá dentro do próprio CTA, né? Então, eles meio que acabou indo para fora por causa que ficava difícil aquela coisa de controle de entrada e saída. E a gente acabou de se desenvolvendo e criando um número e um time de qualidade. A gente chegou na década anterior aí, né? A gente chegou a 11 títulos paulistas e 9 brasileiros no período de 10 anos. E chegar a colocar 13, 14 titulares dentro da seleção brasileira dos 15. Então a gente é um time que fornece atleta de seleção o tempo inteiro e se desenvolve. E isso foi criando essa raiz dentro do município, né? O pessoal até brinca, os caipiras, né? A gente é os caipiras. E por que caipira? Porque a gente veio sempre jogando antes de chegar nessa era de ouro, que as pessoas falam, vocês são caipiras, vocês não vão ganhar nada, vocês não vão chegar lá nada. A gente é caipira, então a gente é caipira mesmo. Mudamos a página, viramos e passamos aí 10 anos ganhando todo e mandando no rugby brasileiro. A gente teve uma mudança de geração agora, que é essa garotada que está chegando, que o ano de 2017 foi um ano de transição, então não foi um ano muito bom. E 2018 essa criançada, esse pessoal jovem amadureceu o seu jogo. Temos aí atletas que vão jogar o Mundial agora, do dia 8 ao dia 22 de julho, aqui em São José dos Campos, no Martins Pereira. Vem Tonga, vai ser aqui, vai vir Tonga, Japão, Fiji, vai ter vários times que vão vir participar. Legal. E a gente tem 9 garotos que estão na categoria M20, que jogam no atual time que vai jogar essa final, que vão jogar, fazer parte desse plantel da seleção. Então a história vai se enraizando por dentro da história de São José e sempre falando que é os caipiras, e os caipiras estão mandando no rugby aí. Passando rolo compressor em cima. Não, agora me diga, vocês têm apoios para desenvolver esse time? Sim, o São José Rugby ele é sustentado aí por parte de LIF, das empresas que direcionam através dos projetos e da lei da cidade. A gente tem inúmeros patrocinadores aí que através via da prefeitura. Mas a gente tem o nosso clube, ele é dividido entre a escolinha caipira, que são as crianças pequenas, que é uma escolinha onde os pais ali trabalham diretamente. A gente tem o alto rendimento do atleta cidadão, que é linkado, né, que inúmeros títulos que essa categoria conquistou. E a gente tem o alto rendimento, que são esses times, masculino e feminino. Então, são alguns polos e basicamente é dinheiro direcionado através de projetos aí de LIF, de incentivo fiscal. Né? E a criançada está querendo entrar para o rugby? Tem bastante demanda. Tem bastante demanda. O que a gente fala do rugby,
Ô José, é que o rugby é um esporte extremamente democrático, né? Não que as outras modalidades não sejam, todas são, tem espaço para todo mundo quando a gente quer praticar esporte. Mas o rugby ele tem a sua particularidade, porque ele tem espaço para o gordinho, para o alto, para o magro, para o rápido, porque cada um tem sua característica específica de posição. Então o gordinho ali, em algumas modalidades, eles são meio que discriminados em alguns momentos. Ah, não tem muita mobilidade não. No rugby é o primeiro a ser escolhido, porque é o que tromba, o que ganha metro, o que avança e assim por diante vai indo. O alto já é aquele que vai pegar a bola no alto, o baixinho, o magrinho é o que corre rápido para fugir de todo mundo. Então é um esporte que democrático mesmo, né? E assim, a gente também preza muito pelos valores, né? Respeito, amizade, amor. Não é só o alto rendimento, o título e as conquistas. A gente pensa muito nos valores de desenvolver o cidadão para a sociedade, né? Hoje a gente sofre aí tanto com a questão política, com tudo isso. E a gente preza muito por desenvolver as crianças nesse ponto. Então, se você não está no time principal, você está no segundo time jogando seu rugby, está se divertindo, não está nas drogas, não está na bagunça. Ele está no meio da sociedade e a gente está preparando pessoas melhores para poder chegar nesse mundo de hoje. E já tem um fã-clube para esse esporte aqui em São José? Então, ou não está formando? Tem muita torcida? Então, o que a gente fala é, a nossa torcida ela é meio direcionada de pessoas que fazem parte do clube, pessoas que... família, pai e mãe, né? Mas assim, estamos lutando e a gente conversa muito. Igual a natação, né? A gente hoje dentro do prazo considerado o esporte que mais cresce no Brasil, né? Mas ele não é o mais praticado e popularizado como um vôlei, como o futebol, a grande potência do Brasil. Mas a gente vem lutando muito para ele chegar no nível do vôlei, do handebol, do basquete, né, do futsal, chegar nesse parâmetro. E tem muita gente que torce, que vai cada vez vai crescendo mais. Para final agora, você podia fazer um convite para... temos que convidar e... Para onde vai ser essa final? Essa grande final que a gente vem lutando tanto, né? Ano passado batemos na tabela e perdemos uma finalzinha no último lance, então tá engascado, a espinhazinha aqui tá presa. Vai ser fogo isso aí. Vai. Essa final ela vai ser no Poliesportivo Vale do Sol, né? Às 11 horas da manhã de sábado, amanhã. E a gente preparou uma grande festa. Conseguimos lá que alguns pais que tocam numa escola de samba, Vaca Escola de Samba, vão lá soltar fogos, vai ter fumaça, vai pai, mãe, cachorro, periquito. A gente pede que a Tiffany, ela chega hoje aí, um abraço para minha esposa que está acompanhando a gente aí. E aí a turma tá toda querendo fazer uma grande festa. Então vão pintar o rosto, vai ter bandeira, vai ter é o grande momento, eu acho que do rugby dentro da cidade aí. Então, Duda, olha, isso é uma coisa muito bacana. E, olha, obviamente estão todos convidados e vamos fazer lá. Os caipiras têm que se unir. É ou não é? Os caipiras caipirada têm que se unir, do Vale. E vamos atropelar esse pasteiro aí. E daí tem essa final, né? Mas eu gostaria também que você desse o serviço desse pessoal que vem desse campeonato mundial. Martins Pereira. Sim, do Mundial. Então, a gente tem o Trophy, que ele é a segunda divisão do Mundial. A primeira fase é o Mundial que está rolando agora, o M20, que é na Argentina, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra. E a gente tem o segundo escalão que quem ganha sobe para a primeira divisão para jogar. E aí vai ser do dia 8 ao dia 22 no Martins Pereira. Dia 8 agora, julho. Dia 8 de julho. Isso. Ali tem dia 8 a cerimônia e aí tem jogos de domingo e de quarta-feira. E a gente vai ter a presença de Japão, Tonga. Nossa, então tem uma grande programação do rugby nesses próximos dias, né? Enorme. Mas o principal agora, eu particularmente já estou com esse pasteiro aqui também. E outra coisa, e tem mais também, porque eu sou de uma geração que quando o basquete era muito forte em São José, a gente ia ao Ibirapuera e era recebido ao coro de caipiras. Todo mundo de São Paulo, e fomos lá e engolimos aquele tal de Pinheiro e demos uma sacada nele. Então, eu espero que essa memória também se repita no rugby, que muito condignamente representa São José como uma das potências nacionais
hoje do rugby nacional, né? Potência nacional do rugby nacional é ótimo, mas uma potência mesmo. E olha, nós queremos aí, tenho certeza, né, Zé, esse campeonato que vai reunir aí essas expressões internacionais do rugby que vem para a nossa cidade, que a gente colabore, que a gente marque presença lá e, claro, de coração e com toda a garra do mundo, esperamos que vocês passem um rolo compressor, com todo respeito, em cima do Pasteiro. Bem legal mesmo, né, Zé? Muito bom. Duda, nós agradecemos muito a presença. Já tivemos a presença da Natália aqui também, conversando com a gente a respeito do rugby. E quero ratificar a SP Rio Mais aqui como uma incentivadora de vocês, jogadores, de você, técnico, e principalmente de você, torcedor. Porque é isso que faz a diferença. Vamos gritar nosso porta lá e vamos atropelar o Pasteur, tá bom? Obrigado. Duda, muito boa sorte para você, a toda a equipe, leve daqui o nosso carinho a toda a equipe lá e vamos passar o rolo compressor em cima dele. Nós estamos sempre abertos a todos vocês. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço, reforçar o convite, sábado agora, amanhã, às 11 horas, Vale do Sol, contamos com todo mundo aí na torcida para fazer uma grande festa lá. Obrigado pelo espaço. Exatamente, boa sorte a todos vocês. Zé, estamos indo aí para uma finalização, nós estamos aqui também, a nossa redação atenta a qualquer nova informação, mas estamos chegando ao final dessa edição de sexta-feira, que foi, creio eu, bem produtiva a todos nós, né? É isso aí. Eu agradeço muito a sua participação. Tiffany, nós esperamos que você tenha gostado. O Duda vai voltar lá e já vai comentar tudo o que aconteceu aqui no estúdio para você. Para você que nos acompanhou nessa edição durante toda a semana, nós desejamos... Eu vou falar para a Tiffany compartilhar a entrevista. Tiffany, por favor, compartilhe a entrevista aqui do Duda, né, Duda? Com certeza, já está compartilhado. Então tá bom. A todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira, que promete uma semana curta em função do feriado, mas nós estaremos aqui. Até segunda-feira.